Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão no meliponicultura.org, eu sou o Celso Barbieri e hoje, como prometido, a gente vai ter um tutorial sobre o cadastro de plantel através de cargas de lotes, né, que é aquela forma super mais prática para fazer o seu cadastro no sistema, no sistema aqui no estado de São Paulo. E quem vai passar esse tutorial para a gente é a Carol Matos, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, né, da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, ou CAT, né? Então, seja novamente muito bem-vinda aqui ao canal, Carol. E o pessoal tá interessado aí, que não quer ficar colocando abelhinha por abelhinha, colônia por colônia no sistema, né? Então, seja muito bem-vinda e muito obrigado pela participação novamente. Muito obrigada, Celso. Obrigada novamente ao meliponicultura.org pelo convite. E obrigada a todos, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é uma gravação, né? E, conforme prometido, agora nós vamos iniciar a série de tutoriais, que eles vão ficar gravados aqui no canal, relacionados a como fazer a gestão do seu plantel. E como prometido, o primeiro tutorial é esse, de como fazer a carga do seu plantel por meio de lotes, né? Uma vez só, você dá essa carga para não precisar de fazer colmeia por colmeia. Vocês vão ver que tem as suas vantagens, as suas desvantagens, mas, de qualquer forma, é uma opção a mais para os meliponicultores que estão se regularizando. Também aproveito para parabenizar todos os meliponicultores que já se regularizaram, os que estão aí no processo, já são cerca de 350 meliponários que já estão regularizados, e sigamos em frente, tá bom? Bom, então, como que funciona, né, esse procedimento da carga de grandes plantéis no GFAO? Primeiro, eu queria esclarecer que ele é um procedimento opcional, tá? Continua valendo aquela possibilidade de cadastrar colmeia por colmeia, indo em lotes mais novo, tá? Só que o que acontece? Algumas pessoas têm plantéis que são muito grandes, ou pessoas que têm plantéis médios e têm facilidade em trabalhar com planilhas, né? Então, essa forma de fazer a carga através de uma planilha grande, conforme vocês vão ver nos próximos slides, acaba sendo uma opção que atende a esses casos, tá? Mas quem quiser continuar cadastrando colmeia por colmeia, quem tiver dificuldade com planilhas, siga o procedimento de cadastrar colmeia por colmeia, que não tem problema nenhum. Então, assim, já aviso no primeiro slide, né, que esse procedimento, então, ele é recomendado para quem tem familiaridade com trabalhar com edição de planilhas, tá? Quem tem plantéis grandes e quem realmente quer aí um procedimento mais prático. Se você não tiver esse perfil, siga o procedimento anterior, tá? Lembrando que esse procedimento de cadastrar lote por lote, ele é informado na live chamada Resolução SMA número 11 de 2021 e autorização de uso e manejo para meliponicultura no GFAO. Então, aqui está o link, mas se vocês procurarem no canal do meliponicultura.org, vocês vão encontrar essa live. Bom, então, o primeiro passo para cadastrar o seu plantel, qual que é? Fazer o login no Cigano, né? Então, faça o login, acesse com o seu usuário, que é o seu CPF, com aquela senha que eu espero que você tenha guardado, tá? E, a partir daí, você vai entrar no GFAO, vai procurar pelo ícone que tem a patinha do animal e vai clicar no módulo Meliponicultor, né? Clicando aí no módulo Meliponicultor, tem todas as opções disponíveis para o meliponicultor. Vocês vão clicar em Empreendedor. A partir daí, vocês vão localizar o empreendimento de vocês, o meliponário que já foi cadastrado, para o qual vocês já obtiveram a autorização de uso e manejo, e vão clicar no lápis para acessar esse empreendimento. Tá? Então, aqui nesse exemplo na tela, são vários meliponários que tinham cadastrado, né? Eu tirei aí os dados e estou clicando nesse último aqui de baixo. É importante esclarecer que a carga do plantel ela só pode ser feita depois que você obteve a sua autorização de uso e manejo. Tá? Então, lembrando lá,
da live anterior. Então, primeiro é solicitada autorização prévia, dizendo quais espécies que você quer criar, colocando os dados do seu meliponário. Na sequência, já é solicitada autorização de uso e manejos, você sobe seus documentos pessoais, a declaração de ciência de normativas e já emite na hora a sua autorização de uso e manejo. Depois que você obteve a sua autorização de uso e manejo, você tem até 30 dias para fazer a declaração do seu plantel, para você cadastrar o seu plantel no GFAO. Antes de cadastrar o plantel, é necessário cadastrar o recinto, tá? Então, eu recebo muitas mensagens, e-mails de produtores dizendo que não conseguem cadastrar o plantel, mas é porque ou ele não acabou o procedimento para autorização de uso e manejo dele, que ela sai na hora, ela é automática, faltou ele finalizar, enfim, ou ele não cadastrou o recinto primeiro, tá? Então, assistam a live anterior, né, a que trata da autorização de uso e manejo, sigam os passos certinho, depois que vocês obtiverem a autorização, ela estiver emitida, a de uso e manejo, cadastrem o recinto, para que depois, então, vocês possam cadastrar o plantel. Bom, então, digamos que todos esses passos já foram feitos, agora vai ser feita a parte da carga do plantel. Então, como fazer isso, né? Venham aqui em plantel, após entrar no empreendimento, vocês vão ter a tela com os dados, né? Do meliponário, vão clicar aqui em plantel, e daí vocês vão seguir esse passo a passo, tá? Então, de uma forma resumida, essa carga de grandes plantéis, o que ela possibilita? Possibilita fazer o upload de uma planilha com as informações de todos os enxames de uma vez só, ao invés de fazer enxame por enxame. Idealmente, eu recomendo fazer essa carga de lotes, né, de uma vez só pela planilha, quando você estiver fazendo o procedimento para regularizar o seu plantel. Depois, quando você for fazer uma multiplicação, tiver uma captura por ninhos isca, como serão casos mais pontuais, esses casos mais pontuais você pode fazer manualmente um por um, tá? Mas esse trabalho inicial da grande carga do plantel, que eu recomendo que seja feito, quem tiver facilidade, por meio desse procedimento que eu vou explicar. Esse procedimento, ele requer extrema atenção, tá? Então, até descobrir como funcionava isso certinho, eu passei umas boas horas aí de raiva mesmo na frente do computador por conta dos erros que aconteciam. Então, o código que seja colocado errado, uma célula que não seja preenchida, tudo isso acaba levando a um erro e você não consegue fazer a carga. Então, assim, felizmente, né, esses passos já foram superados. Aqui no canal meliponicultura.org vocês têm um link na descrição do vídeo, onde vocês vão poder baixar as planilhas que eu vou mencionar ao longo da apresentação, e essas planilhas vão facilitar que vocês façam esse trabalho. Já estão aí sinalizadas com as informações que serão necessárias, então vocês vão ter essa facilidade. Afinal, com o modelinho é muito mais fácil, né? Tendo o modelinho com certeza. Facilita. Obrigado pelo modelinho também, Carol. Disponham. Acho que a ideia realmente é facilitar, né? Mas mesmo assim, na hora de preencher a planilha, tenham atenção, tá? Eu vou passar algumas dicas depois, quando eu for mostrar a planilha, então anotem certinho, voltem o vídeo se for necessário, que são dicas de ouro. Foram necessárias várias horas aí para descobrir esses macetes, essas dicas, tá bom? Bom, essa planilha, então, ela vai ser carregada e ela é preenchida com códigos específicos para o município, códigos específicos para as espécies e as informações do plantel. Só usem os códigos das espécies que vocês solicitaram na autorização de vocês. Então, um erro comum que acontece é o seguinte: a pessoa preenche a planilha com os códigos e, de repente, a planilha não carrega, porque a pessoa listou uma espécie que estava lá na planilha, que é uma espécie para a qual ela não pediu autorização lá no processo inicial da autorização prévia, tá? Eu observei também uma coisa, essa dica é muito importante, depois eu vou mostrar onde descobri essa informação. A espécie Jataí, no GFAO, ela tem 2 códigos. E, por alguma razão, o código que está listado lá no manual do GFAO não é o código que a maioria das pessoas cadastrou, tá? Então, se surgir um erro dizendo que a espécie
da planilha não está no seu plantel, vocês já sabem que vocês vão precisar pegar outro código e eu vou mostrar onde está essa informação. Logo com a Jataí. E logo com a Jataí, né? Nossa! Então, e vocês vão ver que isso tem repercussões. A próxima live eu vou tratar da questão de fazer a gestão do plantel e vai ter uma live sobre autorização de transporte, né? Autorização de transferência entre meliponários. Se você informar uma espécie que você vai transportar para um outro meliponicultor e essa espécie não estiver prevista no meliponário dele, na autorização dele, você não consegue gerar autorização de transporte. Então, é importante que a Jataí que ele tenha pedido seja a mesma Jataí que você pediu. Então, são coisas que nós fomos descobrindo ao longo do tempo, né? Nós vamos tentar explicar isso ao longo dos tutoriais para que vocês tenham facilidade em superar esses desafios aí que o sistema do Jafão trouxe, tá bom? Lá na aba carga, vocês vão ver que tem um guia, né? Um procedimento, é um manualzinho assim bem simples que ele explica um pouco como é feito esse passo a passo, só que ele não tem informações específicas para a meliponicultura. Então, vocês podem ler, eu recomendo realmente que leiam, né, para entender o funcionamento geral, mas saibam que tem informações que não são específicas para a meliponicultura, né? Acho que o melhor tutorial vai ser esse mesmo, porque a gente está falando especificamente da meliponicultura. Bom, resumindo os passos, então. Primeira coisa que vocês vão fazer. Então, lembrando, né, nós clicamos lá em plantel, ele abre essa janela, né, a carga anterior, ela estava sendo feita em lotes, né, clicávamos em lote mais novo. Agora, para subir essa planilha completa, nós vamos clicar em carga, ao lado de lote. Em carga, nós temos alguns materiais aqui disponíveis. O guia, que eu falei, tá? Então, deem uma olhadinha nesse guia, baixem o guia, baixem também esse modelo, código plantel e código IBGE. Esse material todo também está disponível aqui na descrição do vídeo, né? Clicando no link que está na descrição do vídeo, vocês já vão ter acesso a esse material. Eu sugiro que vocês usem as planilhas modelo, código plantel e código IBGE que estão no link, porque eu já passei a planilha com algumas facilidades. Então, as colunas que são da meliponicultura, eu já pintei de azul. E no caso da planilha código plantel, também preenchi, pintei de azul, né? As linhas que são da família Apide. E no código IBGE, eu já deixei filtrado para o estado de São Paulo, tá? Mas se alguém quiser baixar aqui direto, também pode baixar, é só ficar de olho aqui nas dicas que vão aparecer ao longo do vídeo. Então, preparei já o material para ficar mais fácil, mas se alguém quiser baixar aqui do zero, também fica à vontade. Bom, segundo passo, preencher atentamente a planilha Fauna Plantel V3 modelo, né? Que essa aqui é baixada daqui, o que vocês podem pegar no link da descrição do vídeo. Importantíssimo, vocês vão ver que ela tem uma linha, que é o cabeçalho, a linha 1, a linha 2 dessa planilha, ela tem informações que estão lá descrevendo o que deve ser preenchido. Só que essa linha 2 vocês precisam apagar, senão nem por milagre que essa planilha carrega. Eu fiquei, sem brincadeira, uns 40 minutos até descobrir qual que era o problema. Era só apagar a linha 2, tá? Então, já pega a planilha, apaga a linha 2, deixa a linha 1, que é o cabeçalho, e comecem preenchendo, né, a partir da linha 2. E daí, teoricamente, preenchendo tudo certinho, não é para ter problema. Preencheu a planilha todinha? Não esqueçam de salvá-la, tá? Vocês vão fazer o upload dessa planilha, vão clicar aqui nesse carregar, eu vou mostrar direitinho mais detalhes. Depois de carregar, atualizar. Depois de atualizar nesse outro carregar, que fica aqui no canto superior direito. Fizeram isso, vão espiar lá em lotes para ver se deu tudo certo, se tudo isso foi carregado, né? Só que assim, esse procedimento, ele tem uma falha. Ele não está puxando a informação relacionada ao documento de origem. Então, depois, vocês vão ter que precisar entrar em um por um e só copiar e colar o documento de origem, tá? Isso é muito mais rápido. Vocês podem fazendo aos poucos, tá? Mas esse procedimento todo já adianta bastante um lado. Vão também, assim como no procedimento anterior, anexar os documentos de origem do plantel
que pode ser aquela declaração de plantel pré-existente, ou para quem tem autorização de instalação de ninhos, isca, e capturou enxames por autorização, né? Com a captura autorizada, também pode subir essa autorização de ninho isca. Então, esse procedimento já está descrito naquela live anterior. E para finalizar, vocês precisam marcar as colmeias com os códigos informados no GFAO. Então, vamos ver como que é isso. Então, primeiro passo, né? Baixar os documentos. Então, eu coloquei aqui uma carinha, né, dos documentos, só para vocês saberem. O 1 é o guia, o 2 é o modelo da planilha, o 3 é a planilha que tem o código do plantel, né? Cada espécie tem um código. E o 4 é o código dos municípios no IBGE, tá? Então, baixem esses documentos. Vocês estão vendo que está em azulzinho aqui? Se vocês pegarem direto do site do meliponicultura.org, já vai estar assim pintado de azul, tá? Porque já está facilitado aqui o filtro para as espécies de abelha, e no caso do arquivo 2 da planilha do Excel, as colunas que precisam ser preenchidas já estão pintadas de azul. Bom, baixei. O guia tem essa carinha, né? Ele explica aí como que é o procedimento, os códigos, o que cada coluna quer dizer. Ele traz essas informações. Como eu falei, nem todas as informações são para a meliponicultura, tá? Porque o guia é mesmo para todos os empreendimentos de fauna. Então, imagine que alguém tenha um zoológico, né? A pessoa vai preencher essa planilha para o zoológico inteiro. Então, é uma informação geral aí para a carga de plantel de uma vez só, que serve para qualquer empreendimento de fauna, tá? Para a meliponicultura, eu fui encontrando os caminhos e já está aí mastigado nas planilhas que vão na sequência. Então, essa planilha fauna, plantel V3 modelo, ela vem assim, né? Ela vem com a linha 1, que é o cabeçalho, preenchida. A linha 2 tem essas informações, ó, código numérico da espécie. Opa! Código numérico do recinto cadastrado no sistema. Nome do animal ou do lote. Estado físico do animal. Essa linha 2, vocês têm que apagar, tá? Porque se ela ficar preenchida, a planilha não carrega, tá? Então, já pega a planilha, já apaga essa linha 2, já salva, e a partir daí vocês começam a preencher. Muito bem. Vocês vão ver que nem todas as colunas precisam ser preenchidas, né? As que são para meliponicultura estão pintadas de azul, se vocês baixarem a planilha pelo site do meliponicultura.org, e as que estão em branco não são para ser preenchidas, tá? As informações que são solicitadas nessa planilha, elas são as mesmas que são solicitadas naquele cadastro individual de colmeia por colmeia, tá? A diferença é que você vai colocar todas na planilha, vai subir a planilha e o sistema vai extrair os dados. A planilha 3, o código plantel fauna, o que ela traz? Então, ela já vai estar filtrada para quem baixar no meliponicultura.org pela família Apide, e vocês vão ter aqui os nomes das abelhas, tá? E o seu respectivo código, tá? Então, vocês verifiquem, é esse código que está na coluna A, que é o código que nós vamos usar na nossa planilha. Carol, a espécie X ou Y não está aí. Já tá aí, só tem um código aí. Se o código não estiver aí, a espécie não estiver aí, eu vou mostrar um outro local no site do GFAO, onde vocês podem fazer essa consulta dos códigos, tá? O catálogo lá no GFAO está mais completo do que essa planilha. Essa foi uma outra descoberta que foi feita. Mas se as espécies que você quer já estiverem aqui, basta você copiar. Se não estiverem, vocês completam a lista com as informações que eu vou mostrar onde estão lá no site do GFAO. Bom, e onde estão essas informações? Tá? Então, a gente tem lá no GFAO Home, autenticidade, empreendedor e catálogo de espécies. Vocês vão clicar no catálogo de espécies, vão clicar aqui no mecanismo de busca e vocês vão colocar as opções, né? O que você está procurando? Então, vocês coloquem primeiro. Família contém apide, adiciona. Daí vocês coloquem classe contém insecta, adiciona. São 2 critérios, então. Depois disso, vocês vão clicar em pesquisar. Se quiser colocar também gênero contém melípona,
Se for o caso, para facilitar, também vocês podem fazer, tá? Adicionem antes de pesquisar, tá bom? Então, assim, tá com os critérios prontos, vai clicar em pesquisar, o sistema vai retornar as informações que você procurou. Então, aqui, para a família Apide classe incerta, ele traz várias espécies, né? No caso aqui, eu só pus um exemplo, que evidentemente não é abelha sem ferrão, é uma abelha apis, mas para vocês verem como é que funciona essa busca, né? Então, ele retorna aqui com o código da espécie. Esse é o mesmo código, né, que está lá na planilha. Vai ter espécies aqui no sistema que não estão na planilha, então vocês complementam as informações de acordo com a necessidade. Muito bem. Descobri todos os códigos, já preenchi lá na minha planilha, né? Então, daí tem os códigos do município. A planilha que está disponível para download no meliponicultura.org, ela já está filtrada aqui para o estado de São Paulo. Se você adquiriu o enxame de um outro estado, então lembre de refazer aqui esse filtro, né? E coloque o estado de origem, né? E ele vai retornar com os municípios. Então, copiem esse código que está aqui na coluna B. Cada município, pelo IBGE, tem um código, tá? Então, esse é um código oficial de cada município. Coloquem lá na planilha. Então, lembrando, né? Apagou a linha 2, eu estou ressaltando isso porque isso é realmente importante, né? A planilha vai ficar, então, só com o cabeçalho. Vocês vão começar a preencher na planilha 2 e vocês vão observar as colunas que estão em azul. Depois eu vou pegar uma planilha aqui e eu vou mostrar para vocês. Então, as colunas que vocês precisam preencher são... Se a Carol tá falando, ó, vocês lembram, né, na escola, quando o professor repete várias vezes é porque cai na prova. Lembra disso daí, que senão vai dar problema. Ela já sofreu nessa parte. Exatamente. Obrigada, Celso. Exatamente, tá? Então, eu já passei os nervosinhos aí, então já fica a dica. Não esqueçam de apagar a linha 2. As colunas que estão pintadas de azul, que são as colunas que se aplicam para a meliponicultura, são a coluna A, a identificação da espécie, a coluna B, a identificação do recinto, que vocês já cadastraram, o nome do plantel, o código do estado, que é São Paulo, código de origem, documento de origem, o município de origem no IBGE, o nome do município de origem, a unidade da federação de origem, país de origem, o tipo de identificação, tipo numérico de identificação, cor, sexo, data de entrada, número de indeterminados e a informação sobre o indivíduo. Vocês vão ver em detalhe o que essas informações querem dizer, tá bom? Então, aqui um exemplo de preenchimento, tá? Essas informações que estão em vermelho são os códigos que vêm daquela planilha do GFAL, tá bom? Então, a identificação da espécie, que nós vimos agora como fazer essa busca, né? O recinto que vocês cadastraram, vocês podem entrar lá em recinto, vocês vão ver que ele tem um código, tá? Então, entrem lá no recinto, peguem esse código. Como é um recinto só, vai ser o mesmo código que vocês vão usar na planilha inteira. Só que, atenção, na hora que eu mostrar a planilha aqui, vai ter uma dica de ouro, tá? Não arrastem simplesmente, porque quando você arrasta uma célula no Excel, o Excel começa a colocar o número posterior àquele na sequência, como fosse um número crescente. Então, atenção para não provocar esse erro na planilha, que depois a planilha não vai subir, porque Carol, o sistema vai falar, opa, esse recinto não existe. Carol, você pode voltar um pouquinho, que eu acho que deu uma picotadinha no seu áudio, eu não sei como vai ficar na gravação. Tá. Então, vamos lá. A informação da identificação da espécie é aquela informação que já apareceu naquela busca que nós fizemos anteriormente. O número de identificação do recinto, vocês precisam entrar na aba recinto, consultar o recinto que vocês cadastraram e vão pegar esse código, copiar e colar na planilha. Quando for mostrar uma planilha preenchida aqui na sequência, vocês vão ver que vocês não podem arrastar o código para baixo no Excel, o Excel tende a ir copiando o número que foi informado anteriormente, mais um, então fica um código crescente. Então, vocês vão ver que isso pode induzir a um erro
e o sistema não vai cadastrar a planilha, não vai puxar os dados da planilha, porque ele vai falar, esse recinto não existe. Então, atenção na hora de arrastar os dados na planilha do Excel para não provocar o erro, tá bom? O outro dado, né, é o código do plantel, que é aquele código que vocês vão cadastrar as colmeias, cada colmeia vai ter o seu código. O código estado do animal é vivo, tá? Atenção, que tem algumas informações aí que elas têm que ser preenchidas com letra maiúscula, tá bom? Então, por exemplo, o código aqui do plantel está em maiúsculo, o código do estado dos animais é vivo, o código de origem é plantel pré, a NSF tem que ser exatamente assim, tá? Não escrevam outra coisa, senão ele não sobe. Tudo que está aqui em vermelho são os códigos que são das planilhas do GFAL, tá bom? Então, tudo que está em vermelho tem que ser preenchido exatamente desse jeito, tá? Documento de origem, vocês vão ter que escrever isso, né? Termo de declaração de plantel pré-existente, anexo 1, ou então pode ser a sua autorização de ninho isca, número X. O que está azul são as coisas que vocês vão preencher com as informações que vocês têm. O código do município também é padrão da tabela. O nome do município também, ele já sai na tabela, é só copiar e colar. Na tabela, inclusive, vocês vão ver que tem o código do município e ao lado já tem o nome do município. Então, vocês já podem copiar os dois e colar aí. A unidade da federação de origem, vocês vão colocar. O país é Brasil, né? Tipo de identificação, vocês vão escrever registro, tudo em maiúsculo. Aqui vocês vão repetir o código, tá bom? Foi informado anteriormente. Código do sexo, coloquem esse I, um em romano, tá? Por quê, Carol? Eu não sei por quê. Mas se vocês não colocarem isso, ele não vai para frente, tá? Então, coloquem esse um em romano. Data de entrada é quando o enxame entrou para o plantel de vocês. Lembra que se a gente fosse cadastrando lote por lote, a gente tinha que estimar a data de entrada? Aqui vocês também vão colocar esse dado, tá? Estimem aí a data de entrada. Número de indeterminados, coloquem um em numeral mais usado mesmo, né? Ou um tradicional que a gente usa. E em numeral, algarismos arábicos, né? E FLA indivíduo, vocês vão escrever lote, tudo maiúsculo, tá bom? Essas são as informações, e agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma planilha preenchida, tá? Então, assim, coloquem todos os dados das colmeias na planilha. Depois que vocês colocarem esses dados na planilha, salvem a planilha, tá? Então, agora eu vou aqui para o Excel para mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma planilha que já está preenchida, né? Então, eu vou passar aqui alguns detalhes dela, ó. Lembrem, eu apaguei aquela linha 2 para não ter confusão, tá? Observem as colunas que estão em azul. Olha. Então, só as que estão em azul que eu vou preencher, tá? As que estão em branco, olha, a anilha, diâmetro da anilha, não preenche, tá? Só realmente as que estão em azul. Até aqui. Muito bem. Então, esse aqui é um exemplo hipotético, tá? Aqui tem a identificação da espécie, de acordo lá com o dado do GFAL, né? As planilhas modelo do GFAL. Aqui na identificação do recinto também, esse é um número que eu sei que ele não bate, que foi só um exercício, mas vocês vão preencher com o número do recinto de vocês. O que eu queria mostrar? Se vocês colocarem um dado aqui no Excel e vocês arrastarem, deixa eu ver se ele dá para fazer isso aqui. Se vocês arrastarem, deixa eu ver, ele não está fazendo isso agora. Mas tem alguns casos que se você arrastar o dado, ele vai fazer o quê? Ele vai começar, ó, aqui ele está fazendo isso, a colocar o número depois na sequência. Então, deixa eu colocar aqui um sozinho, vamos ver se ele dá esse efeito já. Aqui. Então, se você arrastar, ele sozinho acha que ele tem que somar um a mais. Então, atenção na hora que vocês estiverem preenchendo a planilha para não acontecer
de vocês cadastrarem um dado, por exemplo, vocês cadastram essa informação aqui da espécie e vocês puxam para baixo, fiquem atentos para verificar se o Excel não está somando mais um, porque se ele fizer isso, ele vai cadastrar, se conseguir cadastrar, uma informação que não procede, tá? Então, atenção na hora de preencher a planilha, tá? Para evitar que aconteça esse tipo de fenômeno. Então, tem aqui o dado do recinto, aqui são os dados da colmeia, né? Então, nesse caso aqui, as colmeias têm esse código, EX1, EX2, EX3, EX4. Esse código, lembrem, quem inventa é o meliponicultor, de acordo com os critérios dele. Poderia ser uma inicial do nome dele, do meliponário, da espécie. É a critério de cada um, tá? Mas o código que vai estar aqui vai ser o nome que a espécie vai estar registrada, né? Lá no GFAL, e tem que ser esse mesmo nome que vai estar, né, lá na sua colmeia, que você vai gravar, colocar uma plaquinha, enfim, identificar a sua colmeia fisicamente. O código do estado do animal vai ser sempre vivo, né? Aqui, olha, código de origem. Tem um documento que está no site do meliponicultura.org, que são códigos de origem. Tem aquela tabela do GFAL, que ela já traz alguns códigos, na verdade, esses códigos estão no guia, tá? Mas fixem no outro arquivo que está no meliponicultura.org, porque esse código plantel pré-ANSF foi criado recentemente pelo GFAL, tá? Então, tem que usar obrigatoriamente esse quando for plantel pré-existente. Se for captura autorizada, se vocês tiverem uma autorização para instalação de ninho isca, o documento de origem vai ser captura, tudo em maiúsculo, tá? Documento de origem para os enxames de plantel pré-existente vai ser o termo de declaração de plantel pré-existente. Para autorização de ninho isca, vai ser autorização de manejo in situ, ninho isca, o número que for a sua autorização, você tem que consultá-la, tá? Essa coluna G, ela não está sendo carregada por alguma razão, tá? Mas mesmo assim preencham para vocês terem essa informação gravada, e depois vocês vão ver como entrar manualmente para complementar essa informação. Daí entra o código dos municípios no IBGE. No caso, essa pessoa aqui, o primeiro enxame dela, né? Ela adquiriu em Ribeirão Preto. Então, tá aqui o código de Ribeirão Preto. Depois, ela adquiriu vários de Novo Horizonte, que são jataís, né? Depois, ela teve as capturas, né? Então, foi lá em Ribeirão, gostou das abelhas sem ferrão, começou a adquirir, pediu uma autorização para instalar ninho isca. Então, esses enxames são captura autorizada. Esse aqui é um exemplo hipotético. Depois, a pessoa tem mais enxames de Novo Horizonte, e daí essa pessoa se encantou. Vocês vão ver que vai mudar aqui o código da espécie, né? Olhem. Vai mudando aqui, né, o código da espécie. Essa pessoa, ela se encantou por uma outra espécie. Opa. Então, estamos aqui com Novo Horizonte, né? Plantel pré-existente, a pessoa se encantou pela mandaçaia. Então, olha, mudou aqui o município, olhem que o código está diferente. E o código da espécie também é diferente, ó. Então, aqui era o código da jataí, aqui já é o código da mandaçaia, tá? Ela tem uma sequência de mandaçaias. Então, esse é um exemplo. Esse enxame, por exemplo, foi adquirido lá de Redenção da Serra. Daí, os próximos dados são o estado, né? São todos aqui, no caso, o estado de São Paulo, mas se fosse um outro estado, colocaria aqui a unidade da federação. País sempre Brasil. Tipo de identificação vai ser sempre registro, tudo em maiúsculo. Aqui repete, né, aquele dado lá do código da colmeia, tá bom? O próximo que é preenchido é esse, código do sexo do animal. Vocês vão colocar em algarismo romano. E aqui a data de entrada, tá bom? Vocês vão estimar aí de acordo com os dados que vocês tenham no meliponário de vocês. Por fim, número de indeterminados, vocês vão colocar em algarismo arábico 1. Mas, Carol, o que é isso? Eu não sei, gente, explicar o que é isso, mas se você não puser, a tabela não carrega, tá? Então, o jeito de preencher é isso, número de indeterminados 1. Eu não sei, só sei que foi assim, né? Exatamente. Eu só sei que foi assim. Confiem, tá? Confia.
Preencham, então, a planilha todinha, tá? Vejam se está certinho, se todos os seus enxames estão carregados, né? Vejam que essa pessoa hipotética, ela tem 150 enxames. Então, imagina o trabalho que ela teria para cadastrar um por um. Então, assim, é uma hora aí, às vezes um pouco a mais, que você vai investir para fazer uma tabela certinha, bem feitinha, tá? Mas é um tempo que você não vai gastar colocando caixinha por caixinha, tá? Então, preencham com atenção, não tenham pressa em preencher essa tabela, tá? Porque essa tabela é o coração do meliponário de vocês. Preencheu tudo certinho? Daí agora a gente vai ter que ver se deu certo, tá? Não esqueçam nunca de salvar, tá? Porque imagina você tem todo esse trabalho e esquece de salvar. Não pode, né? Então vamos voltar lá para a apresentação. Tá com a planilha preenchida, tudo certinho, salvou. E agora é hora da verdade. Será que deu certo? Vamos descobrir, né? Então, a gente volta lá para o GFAL, vai lá no empreendedor, entra no meliponário de vocês, vem no plantel, vai vir em carga, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai carregar essa planilha que nós preenchemos, tá? Então, clicam aqui em escolher arquivo. Vão lá no computador, encontre onde está, ele vai carregar a planilha. Depois que vocês fizerem isso, eu vou mostrar depois passo por passo, tá? Vocês vão clicar aqui em carregar, vai ficar tudo verde, mas não comemorem ainda. Vocês vão clicar no atualizar, e esse passo 3 é a hora da verdade. Se tiver que dar ruim, essa é a hora que vai aparecer o ruim. Como vocês vão saber se deu ruim? Se ficar vermelho. Se ficar vermelho, deu alguma coisa errada, e vocês vão ter que descobrir o que deu de errado. Eu vou mostrar como. Se ficar tudo verde, nossa, joguem as mãos para o céu e agradeçam, porque daí não teve problema. Para fechar isso, o que vocês precisam fazer? Clicar nesse carregar aqui, que está na posição 4, tá? Então, cliquem nesse carregar na posição 4, que ao fazer isso, o arquivo vai ser carregado, tá bom? E daí, como vocês vão saber se deu certo ou não? Vocês vão na aba Lotes verificar a informação. Então, vamos lá ver como isso funciona de verdade. Então, vim aqui, escolhi o arquivo. Então, fauna, plantel, V3, teste, enfim. Puxou aqui, né? Ele carregou o arquivo. Daí, o segundo passo é clicar em carregar. Clicou em carregar, vai ficar tudo verde, né? Calma que ainda não é hora da verdade, né? Vai aparecer a informação. Carga do arquivo completada com sucesso. E daí vai a hora da verdade, que é clicar nesse primeiro atualizar. Quando vocês clicarem no primeiro atualizar, se ficar tudo verde, daí, ó, carga dos arquivos completada com sucesso. Daí deu tudo certo. Se não der certo, vocês vão ver que vai ficar vermelho. Olha aqui, ó. Importado 0, não importado 150. Para verificar a inconsistência, passe o mouse no registro. E daí vocês vão passar o mouse para cada linha e vão verificar a informação que aparece, tá? Nesse caso, olha só, era a primeira linha. O código do município IBGE informado não existe, né? Porque foi um erro na hora de preencher. O recinto informado 1111 não existe para o empreendimento que foi cadastrado nesse número de protocolo. Então, esse caso aí estava com erro no município e estava com erro no número do recinto, tá? Então, o que vocês fazem, se for o caso? Vocês vão ter que voltar na planilha e corrigir a informação. Daí, tenta fazer de novo. Carrega o arquivo, clique em carregar, clique em atualizar. Vai fazer isso quantas vezes? Vai fazer isso até ficar tudo verdinho, tá? Vocês vão ter que achar o erro. E dá trabalho, por isso que eu estou falando. Para usar essa metodologia, tem que ter paciência, tá? Eu esqueci de falar que precisa de paciência, tá? Então, agora eu estou falando que precisa de paciência mesmo. Se dá tudo certo, vocês vão acertar de primeira, tá? Mas pode ter pequenos erros que vocês precisam aí corrigir. Eu só vou comentar, Carol, que se a pessoa tem um plantel médio ou grande, ela ia ter que ter mais paciência ainda, muito provavelmente, de ter que colocar Exato. um pouco assim, mesmo necessitando de uma certa paciência, é bem mais prático, né? Vai economizar um bom tempo para a pessoa.
Com certeza, porque assim, imagine, essa pessoa demoraria 3 minutos por colmeia. Então, essa pessoa hipotética aqui, ela tem 150 colmeias, seriam 450 minutos. Divide por 60 aí, Celso, vê quantas horas daria. Então, é muito tempo, tá? Então, realmente, pensem que é um investimento ter essa paciência, tá? Então, assim, se deu ruim, não vão para aquele passo lá, em cima de carregar, para o passo 4. Dá umas 7 horas e pouquinho, 7 horas e meia, mais ou menos. É tempo. Isso. Dá um dia É de muito trabalho. tempo. Exato. Então, é melhor fazer assim, quem tem plantel grande, né? E daí vai acertando, tá? Então, assim, atenção, né? Não cliquem naquele carregar lá de cima, tá? Se der erro, porque se vocês clicarem naquele carregar de cima, pode acontecer de vocês subirem enxames para o sistema e na hora que vocês derem a segunda carga da tabela, subir 2 vezes o mesmo enxame. Se isso acontecer, vocês vão precisar de apagar os enxames que entraram em duplicata, tá? Então, já fica essa dica também. Bom, então vamos lá. Daí teve um outro caso aqui, um outro erro de uma outra linha, né? A espécie informada não consta na lista de fauna manejada. Então, na hora de colocar lá o código da espécie, deu um erro. Daí teve o mesmo erro do outro, né? O recinto não existe. E ainda teve um outro erro nessa linha aqui, olha. O valor informado para a coluna data de entrada é inválido. A pessoa foi lá checar, né? Ela viu que tinha o código lá da espécie, que ela tem que revisar, tem que colocar o código certinho do recinto, e foi ver a data. Nossa, mas que erro de data foi esse? 31 de fevereiro não existe, tá? Então, cuidado aí na hora de preencher, para não preencher a informação errada, tá? Então, o sistema vai avisar se aparecer alguma coisa, é só colocar o mouse em cima de cada linha que vai aparecer a janelinha com a informação. Aí vocês vão lá na planilha, corrige, salva e tenta fazer a carga de novo, até estar tudo certo. Muito bem. Se ficar tudo verde, né? Esse é um caso aqui que eu coloquei, só tinha um enxame para teste. Vai aparecer o seguinte, ó, importado, né, a quantidade de enxames que o sistema conseguiu importar, e não importados. Nesse caso, só tinha um, ele importou, não importado, 0. Lembre que quando deu erro aqui em cima, né, olha, importado 0 e não importado 150, porque aquele problema do recinto tinha aparecido para todos, tá? Então, o sistema vai dar uma ideia para a gente do que conseguiu ou não carregar. Muito bem. Então, corrigimos a informação, salvamos a planilha, carregamos a planilha novamente, clicamos em carregar, em atualizar, ficou tudo verde, conseguiu importar todos os enxames. Daí sim, a gente vai clicar em carregar. Quando vocês clicarem em carregar essas informações, o sistema vai processar e vai mandar aqui para a aba Lotes, tá? Então, vai aparecer aqui na aba Lotes. A gente tem que entrar em Lotes para verificar se está tudo certo, né? Vocês vão ver que vai ter aparecido aqui as informações, tá? Então, assim, nesse caso foi só um que foi carregado, né? Ó, indeterminados tá aqui. Lembra que eu falei que era um dado que eu não sabia porque tinha que ser preenchido? Se você for fazer manualmente, ele não pede para preencher nada assim. Mas se você for dar a carga da tabela, ele pede para preencher esses indeterminados, tá? Então, aqui vocês vão saber que esse primeiro e esse segundo foi manualmente, e esse aqui, o terceiro, foi a carga pelo sistema. E tem um outro jeito de saber que a carga foi feita pelo sistema. Quando vocês forem lá em lotes, né, vocês vão ver que vai carregar as informações dos enxames que vocês têm cadastrados. Se vocês quiserem mais informações, vocês vão clicar no lapisinho. Clicou no lapisinho, ele vai abrir essas informações, ó, cadastro, atributos, fichas, anexos e imagens. Quando eu for dar o próximo módulo de gestão do plantel, vocês vão ver que a gente vai usar essa aba fichas, tá? Mas não vai ser hoje, não. Hoje a gente vai ficar aqui na cadastro. Então, olha, ele está aqui com as informações que ele puxou da tabela, né? A JI, a identificação do lote, né? Vocês vão saber que o enxame foi carregado pelo sistema, usando essa técnica da planilha, se aqui no observações estiver escrito carga plantel SIGAM.
Então, só o plantel carregado por meio da planilha traz essa informação, tá? Aqui em entrada, né, ele também puxou a data do enxame, quando o enxame entrou no plantel, o animal estava vivo, plantel pré-existente, só que vocês vão ver que o documento de origem vai estar em branco. Ele não está puxando da planilha, está com algum erro. Então, vocês precisam de colocar isso um por um. Mesmo assim, vai ser bem menos trabalho do que fazer tudinho um por um, tá? Uma vez que vocês escrevam na linha tudo isso, termo de declaração de plantel pré-existente, anexo 1, resolução CIMA 11 de 2021, copiem, né, Ctrl C, daí vocês vão fazer isso e vão clicar aqui em salvar, finalizar. Vocês vão entrar depois de novo no outro, repetir isso, daí ou ele já vai deixar pré-salvo aqui nessa linha, ou você só clica e põe Ctrl V. Finaliza, vai no próximo e assim por diante. Vai dar muito menos trabalho, porque ele já vai ter subido 99% das informações. Tá? Então, mesmo ele não puxando essa informação do documento de origem, o trabalho que você vai ter para escrever uma frase que você faz no Ctrl+C, Ctrl+V é muito menor do que cadastrar essas informações uma por uma, tá? Então, cadastra os dados aí, clica em finalizar, atualizar, né? E daí vem o segundo passo aí, na verdade seria o sexto passo. Vocês têm que anexar o documento de origem, tá? Então, esse passo aqui de colocar o documento de origem é o mesmo passo que vocês teriam que seguir se fizessem o cadastro de colmeia por colmeia, tá? Isso não muda, porque é o documento de origem do plantel. Lembram do anexo 3, que é o termo da anistia, né? Esse termo da anistia, ele tem que ser colocado como anexo, independente da forma como você cadastrou seu plantel, tá? Então, depois que vocês preencherem o termo da anistia, lembrem, né, acessem a live que trata da resolução CIMA 11 de 2021 para vocês verem as informações que tem nesse termo, basicamente a espécie, a quantidade de enxames de cada espécie e o código dessas colmeias, tá? Com a data, com a assinatura. Vocês vão encontrar no computador esse arquivo, então, né, pode ser uma foto, pode ser escaneado, porque ele tem que estar assinado. Vão carregar, então, a declaração de plantel pré-existente e clicar em atualizar. Né? Se vocês tiverem também enxames que forem fruto de captura autorizada por ninho-isca, vocês vão colocar a autorização de ninho-isca de vocês também aqui, clicar em atualizar, tá? Então, coloquem os documentos de origem. Terminou? Olha, aqui está a carinha do anexo 1, então, né? Como eu mencionei, tem o nome da espécie, a quantidade de enxames e os códigos de cada uma. Terminou? Vocês têm que lembrar o seguinte, tá? Que esse plantel pré-existente, ele só pode ser regularizado uma única vez. Então, assim, é anistia. Está sendo concedido um perdão para os enxames que você tinha sem origem, passando uma borracha mesmo. Os próximos enxames têm que ser regulares. Você não vai voltar para a condição de regularidade, porque esse perdão é uma vez só que vem. Então, os novos enxames, eles têm que ser regulares, tá? Tem que vir de outro meliponário regularizado. Eu vou fazer a live que vai explicar como fazer a transferência de um plantel para o outro, vocês vão ver que é automático, tá? Tem que vir de capturas por ninho-isca que sejam autorizadas, né? Então, tem a live também ensinando a fazer autorização de ninho-isca. Tem que ser resultado de multiplicação do plantel. Então, no próximo tutorial, vou explicar como fazer essa gestão do plantel, como você vai declarar as multiplicações dentro do GFAL, ou, em último caso, aí ser proveniente de depósito ou da guarda provisória pelo órgão ambiental. Então, digamos que a polícia fez uma apreensão de enxames irregulares, ela vai procurar algum meliponicultor regularizado para ficar como fiel depositário. Se for o caso, existe uma forma de você declarar essa origem também, mas essa anistia, ela é uma vez só e é agora que vai ser feita, tá? Então, carregou lá o seu termo da anistia, tá tudo certo. Lembrando que o plantel, ele tem que ser declarado no GFAL em até 30 dias da emissão da autorização de uso e manejo. Eu atendi alguns produtores que, infelizmente, deixaram o prazo passar e daí não tem jeito. Vocês têm uma nova autorização prévia, uma nova
autorização de uso e manejo, porque o prazo é o prazo que está na resolução, é 30 dias, tá? Para cadastrar o plantel. Então, atenção ao prazo. O próximo passo, né, fazer a marcação das colmeias. Então, os criadores aí estão bastante criativos, né? Os meliponicultores, são várias formas que estão sendo encontradas para marcar as colmeias, desde o número, etiquetas de patrimônio, até plaquinhas metálicas que são parafusadas, né? Vejam que tem aqui o código do meliponário, da espécie, cada um está pensando no seu código. Isso que é legal aqui na resolução de São Paulo, né? Ficou a critério de cada um fazer a sua marcação. Essa forma também, usando um palitinho de sorvete que é colado com cola quente na colmeia, também é bacana. A forma mais simples, que é marcando com o marcador permanente, direto na colmeia. As plaquinhas, e tem uma mais linda. Carol, Né? Departamento de Fauna. Carol, volta aqui. Oi? Você estava falando, tem uma mais linda que a outra, você estava falando, tem uma mais linda que a outra, e aí corta um pouquinho. Tá. Então, assim, as plaquinhas, tem uma mais bonita que a outra, o pessoal tá bem caprichoso, né, na realização aí das suas marcações, e realmente fica a critério de cada um fazer a marcação das suas colmeias. A única orientação é a seguinte, né, a parte da colmeia que tem que estar com a marcação é o ninho, tá? Não coloquem a marcação em melgueira, em sobreninho, porque quando vocês forem fazer uma multiplicação, vocês podem misturar, né? E daí vai virar uma salada. Então, assim, o que manda na colmeia é o ninho. Então, o ninho tem um código. Quando for feita uma multiplicação, vai ser gerado um novo ninho, um novo módulo de ninho que vai ter uma nova marcação. A melgueira, sobreninho, a gente não marca, né? Porque elas são usadas, essas alças, quando vai fazer multiplicação. 2 por 3, enfim, tem várias formas aí de fazer a multiplicação dos seus enxames, tá? Então, marquem o ninho das colmeias. E aqui tem os contatos do Departamento de Fauna, lá da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, do nosso sistema GEDAV, do Programa Estadual de Saúde das Abelhas, né, para serem relatados episódios de suspeita de doença ou de mortandade, e o CTF-BAN no website de contato. Então, novamente, fica aqui meu contato, o site da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e eu espero que vocês consigam aí aproveitar essas dicas para regularizar o meliponário de vocês, tá? Então, só queria fazer aqui um adendo, cuidado, tá? Quando vocês estiverem cadastrando, deem uma olhada depois no plantel que ficou cadastrado, verifiquem se não tem nenhum enxame que foi cadastrado em duplicata. Se ele tiver cadastrado em duplicata, vocês vão entrar, né, no lapisinho aqui, vocês vão simplesmente lá embaixo e vão excluir, tá? Esse procedimento só vale para esse caso, deve ter sido cadastrado em duplicata. No próximo tutorial eu vou explicar como que vocês vão fazer para relatar perda de enxame. Vocês vão ver que aqui em ficha, né? Então, sei lá, teve uma invasão de forídeo, né? Ou algum animal silvestre atacou o meliponário, ou o enxame morreu por conta do manejo, do frio, de doença, envenenamento, ou o enxame foi roubado. Tudo isso vai ser dada baixa no enxame aqui em ficha, tá? Esse procedimento de excluir que eu falei é só para o caso de ter sido feita uma carga dupla de algum enxame aqui, tá? Então, verifiquem depois de fazer a carga se deu tudo certo, e eu realmente espero que dê certo e que esse procedimento aí tenha sido útil para vocês. Então, obrigada, Celso. Eu tenho certeza, e é isso. Eu tenho certeza que vai ser super útil para muitos meliponicultores, né? Afinal, como você disse no começo da apresentação, já tem mais de 300, né, meliponicultores aqui em São Paulo cadastrados. Isso eu acho que nenhum estado tem tanto meliponicultor cadastradinho, né, regular. Isso é muito legal. Com certeza, né? Então, as pessoas estão entendendo a importância de se regularizar, e a partir do momento que a gente vai explicando como funciona o sistema, enfim,
a gente vai desmistificando algumas questões aí relacionadas, tá? Então, assim, não deixem de se regularizar, lembrem que o prazo que está colocado na resolução da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, na resolução do CONAMA, é 19 de agosto, tá? 19 de agosto é o mês que vem. Então, não percam o prazo, eu espero, tá chegando, né? Que essas lives aí contribuam para que vocês se regularizem. Eu espero também que o prazo seja prorrogado, mas, por enquanto, a certeza que a gente tem é 19 de agosto. Então, vamos nos regularizar. Tá? Muito obrigada. Eu super sugiro, eu que agradeço, cara, acho que eu posso agradecer em nome tanto do meliponicultura.org quanto de todos os meliponicultores que querem se regularizar e estão com dificuldade de lidar com o sistema, né? E eu acho super importante que vocês, meliponicultores que acompanham aqui o canal, que estão vendo os vídeos, compartilhem esse vídeo, compartilhem a playlist com seus amigos meliponicultores, porque com mais meliponicultores regularizados, né, a gente consegue ter mais visibilidade para a atividade, né? Tendo mais visibilidade para a atividade, a gente consegue pleitear melhorias, políticas públicas, incentivo à atividade, coisa que falta hoje. Então, se todo mundo fica irregular, para o Estado, a gente não aparece, a atividade não aparece, a atividade não existe. Isso é muito importante até para dar segurança para o meliponicultor. Então, por favor, além de você deixar o comentário aqui no canal, deixar o seu like, tudo aquilo que eu sempre peço, compartilha com seus amigos meliponicultores, porque é importante para a atividade. E eu agradeço demais você, cara, por estar dando esse apoio para todo mundo aqui. Tá, contem comigo. Hoje realmente foi, eu falo, uma aula difícil de fazer, né? Porque é um pouco trabalhoso mesmo esse sistema, mas a próxima eu confesso assim que vai ser muito legal, tá? Vocês vão aprender como declarar multiplicação no sistema, como informar se houve algum tipo de baixa, né? Captura também, como informar, vai ser bem mais leve, bem mais tranquilo. E a próxima vai ser a autorização de transporte, de transferência entre meliponários, tá? Então, a gente vai fazendo funcionar, né, o sistema, e eu super agradeço aí o meliponicultura.org por essa parceria, né, para permitir a regularização dos meliponicultores e, de fato, né, para que os meliponicultores apareçam, né, para os serviços oficiais, né, que se mostre realmente a presença e a importância dessa atividade. Então, muito obrigada novamente. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo e muito obrigado.